Você conhece esse silêncio. Não é como o silêncio tranquilo que traz calma. Ele ressoa. Ele aperta. Tem peso, caindo sobre seus ombros e curvando sua alma. É o silêncio de um homem. Ele muda a física do espaço. O ar fica denso e pegajoso. A luz do cômodo enfraquece, e cada objeto parece absorver o frio, tornando-se cúmplice nesse tormento. É uma parede que ele ergueu entre vocês, fria, lisa e aparentemente impenetrável. E nesse momento, uma ansiedade primitiva desperta dentro de você, um instinto que grita: faça alguma coisa. Pergunte, exija, chore. Derreta esse gelo antes que congele tudo o que está vivo. Você começa a repassar cenários, palavras, abordagens na sua cabeça. Sua mente se transforma em uma colmeia frenética, milhares de abelhas pensamentos zumbindo em pânico. O que eu fiz de errado? Ele não me ama mais. Será que é o fim? Você está pronta para fazer qualquer coisa só para quebrar esse silêncio vazio, porque parece uma pequena morte, a morte da proximidade, a morte da conexão, a morte da sua importância para ele. Mas pare. Respire fundo. O que vou dizer agora vai contra tudo o que você aprendeu e todos os seus impulsos. O que Carl Jung descobriu explorando os cantos mais escuros e profundos da psique humana soa como um paradoxo, mas é aí que reside o maior poder. Quando um homem se cala, a coisa mais poderosa que você pode fazer é nada. Não. Não se trata de ignorar, nem de uma vingança fria, nem de jogar para ver quem fica mais tempo em silêncio. É algo muito mais profundo. É um supremo ato de magia psicológica que muda o equilíbrio de poder, não na superfície, mas no próprio núcleo do seu relacionamento. Sua resposta, silenciosa, mas de uma qualidade completamente diferente, não é um muro. É um espelho, e o que o homem vê nesse espelho não só fará com que ele volte a falar. Vai fazê-lo entrar em pânico só de pensar em te perder. Jung ensinou que grande parte do nosso sofrimento nos relacionamentos vem de projeções inconscientes. Quando um homem se cala, muitas vezes sem nem perceber, ele ativa um mecanismo psicológico poderoso. Ele projeta em você sua sombra, seu medo, sua imaturidade, sua raiva e sua reação imediata, sua ansiedade. Seu impulso de consertar tudo é um acordo inconsciente de aceitar essa projeção. Você se torna o recipiente para o caos dele, e ele sente isso. Ele sente o próprio poder. O silêncio dele funciona. Mas quando você responde com o seu próprio silêncio consciente, calmo e pleno, você faz o impensável. Você se recusa a aceitar a projeção. Você a devolve para ele, e é aí que a verdadeira transformação começa. Você deixa de ser objeto da manipulação dele e se torna o sujeito do seu próprio poder. Essa é uma jornada para dentro de si que exige coragem, mas o resultado vai superar todas as expectativas. Você não vai apenas recuperar a atenção dele. Você vai se recuperar, e é justamente essa mulher que se reconquistou que ele vai temer perder mais do que qualquer outra coisa no mundo. Vamos analisar passo a passo que essa ação, seu silêncio, realmente é e por que ela tem um poder tão devastador. Primeiro, o silêncio como retorno do centro energético. Quando ele fica em silêncio, para onde vai toda a sua energia? Até a última gota, certo, em direção a ele. Você dialoga mentalmente com ele, analisa seu comportamento, examina seu humor, tenta adivinhar seus pensamentos. Você se torna um satélite psicológico orbitando seu planeta escuro e silencioso. Jung chamaria isso de uma perda total de energia psíquica, libido fluindo do seu centro para o vazio externo. Você se esgota alimentando o silêncio dele com a sua atenção. Você é como uma cidade que desliga a eletricidade das casas, hospitais e escolas para iluminar um único monumento vazio e frio do ressentimento dele. Sua primeira tarefa é um ato de soberania energética.
Seu silêncio deve começar com um movimento físico e mental para dentro de si. Isso não é apenas uma ação. É um ritual. Pare de olhar para ele. Pare de esperar. Pegue um livro, não para se exibir, mas como um mergulho em um mundo diferente, mais rico e interessante do que sua prisão silenciosa. Coloque uma música que preencha a sua alma, não fones de ouvido para bloquear o silêncio dele. Faça algo que lhe traga alegria genuína e não forçada. Pode ser algo simples. Faça chá, mas não apenas chá. Faça disso uma cerimônia. Inale o aroma das ervas. Sinta o calor da xícara em suas mãos. Perceba o calor preenchendo você por dentro. Concentre-se nessa sensação. Diga a si mesma: eu devolvo minha energia para mim. Eu me preencho, não o vazio dele. Eu tiro o carregador dele e conecto ao meu coração. Isso não é um jogo. É uma mudança de direção do fluxo. Jung disse: o eu, nosso verdadeiro olhar, está sempre dentro de nós, mas em momentos de ansiedade, nosso ego assustado procura apoio fora. Neste momento, você conscientemente se recusa a buscar apoio nele e retorna para si mesma. Você diz ao universo e ao seu inconsciente: e meu centro está aqui dentro de mim. Meu estado não depende do humor dele. Minha bússola agora aponta não para o polo dele, mas para o meu próprio norte interior. O que o homem sente a princípio? Poder. O ego dele se deleita com isso. Ela está sofrendo. Ela percebeu que o importo. O mundo gira em torno do meu ressentimento. Ele espera o primeiro olhar de questionamento, o primeiro toque hesitante. Mas isso não acontece. Uma hora se passa. Ele te vê absorta na leitura ou te ouve cantarolando baixinho enquanto faz suas tarefas. A confiança inicial dele se transforma em confusão. Ele está como um ator entrando no palco para seu grande monólogo, apenas para encontrar a plateia calmamente lendo jornais. Sua pausa dramática perde o sentido. A conexão energética, onde ele era o vampiro e você a doadora, se rompe. Inconscientemente, ele tenta acessar o canal habitual de energia, mas encontra o vazio. Ele não recebe mais a sua energia e, nesse vazio, começa a sentir não poder, mas sua própria insignificância e solidão. Ele percebe que não está no centro do palco sob o holofote da sua atenção, mas sozinho em um salão escuro e vazio, e esse frio vai direto aos ossos. Em segundo lugar, o silêncio como um ato de estabelecer limites. Suas tentativas de fazê-lo falar, sua ansiedade, tudo isso são sinais para ele e meu estado emocional está nas suas mãos. Você pode me machucar com seu silêncio, e eu vou reagir. Meus limites são permeáveis ao seu humor. Em essência, você entrega a ele o controle remoto do seu bem-estar. Sua alma se torna um corredor para os maus humores dele, um lugar onde ele pode despejar seu lixo emocional sem pedir permissão. O silêncio consciente é a forma não verbal mais poderosa de estabelecer limites. Não é um muro construído a partir do ressentimento. É a declaração de que seu espaço interior é território soberano. Seu silêncio diz, sem palavras, você pode estar em qualquer estado emocional. Esse é seu direito. Mas você não tem o direito de destruir o meu. Minha paz interior, minha harmonia, minha calma não são moedas de troca nos seus jogos. É aqui que começa o meu território, e a entrada com manipulação é proibida. Isto não é agressão. É o som silencioso de uma fechadura se fechando na porta do seu santuário interior. É a declaração de independência da sua república emocional. Jung introduziu o conceito de persona, a máscara social que usamos. Muitas mulheres carregam a persona da compreensiva, da que perdoa, da salvadora, daquela que alisa as arestas, que assume a culpa apenas para preservar a paz. Esta máscara parece nobre, mas na verdade ela nasceu do medo. Medo de conflito.
Medo de ser rejeitada. O seu silêncio é a recusa consciente dessa persona desgastada. Você não o salva mais dos próprios sentimentos dele. Você o deixa sozinho com aquilo que ele criou. Isso cria dissonância cognitiva em um homem. O roteiro foi quebrado. Ele aperta os botões familiares. Eu fico em silêncio. Ela vem correndo e nada acontece. Ele encontra um limite invisível, mas muito real. Ele sente que a mulher ao lado dele de repente criou uma coluna de aço. Ela não é mais a argila macia que ele podia moldar em culpa. Ela é uma pessoa formada, inteira. Ele é como alguém acostumado a empurrar uma porta macia e flexível, e agora bate em um campo de força. A primeira tentativa traz confusão. A segunda, mais forte, irritação. Na terceira, vem a percepção de que as regras mudaram e essa pessoa não pode ser pressionada. Ela só pode ser respeitada ou perdida. O medo de perder o controle sobre você se transforma em medo de perder você como pessoa, alguém muito mais forte e profundo do que ele imaginava. Terceiro, o silêncio como um encontro com a sua própria sombra. Por que o silêncio dele é tão torturante para você? Porque ele ativa sua sombra. A sombra, segundo Jung, não é apenas o mal. É um repositório de tudo o que rejeitamos em nós mesmos, tudo o que consideramos indigno, o medo de ser abandonado, o sentimento de inutilidade, feridas de infância, raiva ardente. Quando ele se cala, todas essas figuras sombrias entram em cena e começam a te atormentar por dentro. Elas te empurram para ações impulsivas, enviando mensagens raivosas, implorando para conversar, fazendo birra. Você tenta silenciar esse coro interno através de ações externas, mas o caminho do poder não está na ação, e sim em testemunhar. O seu silêncio não é para ele, é para você mesma. Ele cria espaço para você encontrar a sua sombra. Em vez de despejar suas emoções sobre ele, você se volta para encará-las. Sente-se em silêncio, feche os olhos e permita que esses sentimentos existam. Pratique o que Jung chamou de imaginação ativa. Pergunte ao seu medo como você é. O que você quer? Me conte. Dê uma voz a ele. Talvez ele fale com a voz de uma garotinha assustada dentro de você. Não a afaste. Abrace-a mentalmente. Diga: agora estou crescido. Posso lidar com isso. Não vou abandonar você. Faça o mesmo com a raiva. Deixe que surja como energia, como fogo interior. Sinta seu poder, mas não deixe que ele consuma você. Reconheça seu direito de existir. Essa raiva é sua protetora, sua guardiã de limites, que está simplesmente cansada de ser ignorada. Fale com a sua dor. Deixe-a chorar, mas não se afogue em suas lágrimas. Descubra qual necessidade não atendida ela está sinalizando. Talvez uma necessidade de respeito ou de reconhecimento. É isso que Jung chamava de integração da sombra. Você deixa de ser escravo dela e passa a ser seu mestre. Você não reprime essas emoções, nem as externaliza. Você as reconhece, aceita e transforma, e um milagre acontece. Assim que uma emoção sombria é reconhecida e acolhida, ela perde seu poder destrutivo. Seu medo de abandono se transforma em consciência da sua capacidade de ficar sozinho. Sua raiva se transforma em pura energia para defender seus limites. Sua mágoa se transforma em uma compreensão clara das suas necessidades. O homem, por sua vez, sente intuitivamente esse trabalho interior monumental. Ele percebe que seu silêncio não é vazio, mas plenitude. Você não vibra mais com ansiedade ou necessidade. Você começa a irradiar calma e poder concentrado. Ele esperava ver uma vítima, mas vê uma sacerdotisa realizando um ritual sagrado dentro de si mesma. Esse mistério, essa profundidade, essa imprevisibilidade o aterrorizam e o atraem ainda mais.
Ele percebe que não está mais lidando com uma garota assustada, mas com uma mulher que abraçou seu lado sombrio e se tornou inteira, e entende que suas manipulações primitivas são impotentes diante de tamanha profundidade. Quarto, o silêncio como dissolução da projeção da anima dele. Dentro de todo homem, como Jung ensinou, vive a anima, sua imagem inconsciente do feminino, moldada em grande parte na infância por sua mãe ou outras mulheres significativas. Muito frequentemente, o homem imaturo projeta o arquétipo da grande mãe em sua parceira, aquela que sempre entende, perdoa, o aceita incondicionalmente, antecipa seus desejos e cuida do seu conforto, mesmo às custas do próprio bem-estar dela. O silêncio dele é muitas vezes um capricho infantil, um teste. Será que minha mamãe vai se preocupar comigo se eu fizer bico? Será que ela vai adivinhar o que eu quero e pedir desculpas, mesmo que não seja culpa dela? Toda vez que você começa a se preocupar demais, você afirma essa projeção. Você aceita o papel de mãe para um homem adulto. Você alimenta a imaturidade dele com o seu cuidado. O seu silêncio consciente é uma recusa radical desse papel. Você declara, sem palavras, eu não sou sua mãe. Eu sou uma mulher. Sou sua parceira, sua igual. Não estou aqui para servir às suas feridas e caprichos de infância. Você é um homem adulto e é responsável pelas suas próprias emoções e comportamentos. Isso é um choque para o inconsciente dele. A projeção, ao encontrar sua calma e falta de reação, não encontra objeto e retorna para ele. É como se ele tivesse assistido a um filme em uma tela a vida inteira, e agora a tela foi retirada e o feixe do projetor atinge seus olhos, forçando-o a ver não um filme, mas a própria fonte da luz, sua própria carência, sua própria imaturidade. Ele é forçado, talvez pela primeira vez, a enxergar você não como uma função, uma mamãe cuidadora, mas como um ser separado, incontrolável. Ele procurou o arquétipo de Deméter, a mãe nutridora, e encontrou Ártemis, independente, autossuficiente, caminhando por suas próprias trilhas na floresta. Essa mudança de arquétipos gera respeito de verdade. Ele começa a enxergar você não como um objeto conveniente para satisfazer suas necessidades, mas como uma mulher misteriosa, forte e autônoma, alguém que não deve ser adestrada com o silêncio, mas conquistada por meio de ações, alguém cuja atenção não é uma obrigação, mas um privilégio. E o medo de perder uma mamãe é substituído por um medo muito maior, o medo de perder uma mulher igual, desejável e imprevisível. Quinto, o silêncio como a criação de um vácuo que exige ser preenchido. A natureza abomina o vácuo. Nos relacionamentos, essa lei é infalível. Normalmente, quando ele se cala, você preenche o vazio resultante com sua ansiedade, suas palavras, suas ações. Você basicamente faz todo o trabalho por ele. Você mantém o sistema disfuncional funcionando. Você se torna o ar que ele suga do ambiente e continua bombeando esse ar de volta para que ele tenha algo para respirar. Quando você também se cala, não por ressentimento, mas por estar plena, você cria um vácuo de verdade. Você retira sua energia da equação e esse vácuo começa a puxar. O homem, deixado sozinho no vazio ensurdecedor sem a sua reação, começa a sentir um desconforto insuportável. O silêncio que ele criou como arma agora se volta contra ele. Não está mais preenchido com as suas emoções. Está preenchido com os próprios medos dele, sua própria culpa, suas próprias perguntas sem resposta, o monólogo interno dele, que antes vinha até você em forma de crítica, agora se volta para dentro. Por que ela está quieta? Será que exagerei? E se ela não se importar mais? E se ela percebeu que está melhor sem mim? Essa voz interna fica cada vez mais alta e atormentadora, porque não há ninguém para descarregar isso. Jung falava sobre o impulso da psique em direção ao equilíbrio. Ao criar esse vácuo, você quebra o equilíbrio ao qual ele estava acostumado, onde ele era o Deus silencioso e você,
a adoradora agitada. Agora ele está fora de equilíbrio, e para restaurar o equilíbrio, a psique o impulsiona a agir. Agora ele precisa fazer alguma coisa. Agora ele precisa preencher o vácuo e quebrar o silêncio. Pode fazer isso de forma desajeitada, tentando te provocar para uma briga. Por que você não está falando comigo? Tentando voltar ao roteiro familiar onde ele é a vítima da sua frieza. Mas se você se mantiver firme e permanecer no seu silêncio calmo e observador, simplesmente respondendo e não vejo sentido em conversar quando você está fechado, ele vai ter que ir além. Ele vai ter que falar de verdade, não para manipular, mas para restaurar a conexão que ele mesmo destruiu, porque permanecer nesse vácuo, sozinho com o reflexo do próprio erro, se torna psicologicamente insuportável. Ele começa a entender que o silêncio dele arrisca não apenas uma briga, mas a perda do próprio eixo em torno do qual ele achava que o mundo dele girava. Sexto, o silêncio como um teste de verdade. Pense por um momento. O que você realmente teme quando ele fica em silêncio? Você teme que seja o fim, que o silêncio dele signifique que ele não te ama mais. O seu silêncio consciente e tranquilo é o teste mais honesto para saber se o seu relacionamento tem uma base sólida. Jung ensinou que relacionamentos saudáveis só são possíveis entre duas pessoas inteiras e individualizadas. Se o seu vínculo pode ser quebrado por um período de silêncio, então ele não era baseado em amor e respeito, mas sim em codependência, medo e manipulação. O seu silêncio, o seu retorno pacífico a si mesma é um teste decisivo. É um ato de fé em si mesma e na vida. Você diz ao universo: estou pronta para aceitar qualquer resultado que seja verdadeiro para o caminho da minha alma. Jung chamaria isso de confiança no processo de individuação, permitindo que a vida retire o que é falso e deixe apenas o que é genuíno. Um homem maduro que te ama, ao se deparar com a sua dignidade silenciosa, não suportará a pausa por muito tempo. Ele vai perceber que está te machucando e encontrará a força e as palavras para consertar as coisas. Ele verá no seu silêncio, não um ataque, mas um sinal de que ultrapassou um limite. Ele virá e dirá: e me desculpe. Eu estava errado. Vamos conversar. O medo dele de te perder estará enraizado no valor da conexão de vocês, na compreensão de que ele está machucando não apenas uma mulher, mas uma parte da própria alma dele. Um homem imaturo, egoísta ou sem amor, um narcisista ou manipulador, não vai suportar o seu silêncio por um motivo diferente. Ele ficará furioso porque a tática de controle dele não funciona mais. Ele pode te acusar de ser fria, cruel, você não tem coração. Ele pode aumentar a situação, fazer as malas ou flertar com outras mulheres na sua frente. Ou, no fim, ele pode simplesmente desaparecer, indo atrás de uma nova fonte de energia mais submissa. E nisso, como Jung diria, está a maior libertação. O seu silêncio filtra o que não é verdadeiro. Ele age como o bisturi de um cirurgião, removendo o tecido doente para que o organismo possa viver. Isso vai levar o seu relacionamento a um novo nível de maturidade e honestidade, ou vai acabar com ele sem dor, porque você já se reconquistou, libertando-se de um vínculo tóxico. Em qualquer um dos desfechos, você sai ganhando. Ou você conquista um parceiro que pode te respeitar, ou conquista a liberdade. E o homem que percebe que pode te perder de verdade, não como parte de um jogo, mas na realidade, sente não apenas medo, mas um terror existencial. O terror de perder algo real, vivo e autêntico. Sétimo, o silêncio como o nascimento de um novo você. O resultado mais importante desse processo não é a reação dele, é a sua transformação. Enquanto você ficava em silêncio por ele, estava trabalhando por si mesma. Você conheceu a sua sombra, você recuperou a sua energia. Você saiu do papel de vítima. Você encontrou o seu centro. Você se tornou completa. E essa nova mulher, calma, autossuficiente, com um sorriso sereno e um olhar profundo,
sabendo do seu valor, é exatamente o resultado que ele tanto temia quanto desejava. Ele começou o jogo com uma mulher ansiosa, dependente, previsível. Mas ao final do jogo, ao se virar, ele vê alguém completamente diferente, uma rainha. Alguém cujo mundo não gira em torno dele, alguém que é feliz sozinha. Alguém que não precisa dele, mas pode escolher ficar com ele se ele se mostrar digno. Ela é como uma fênix, não apenas sobrevivendo ao fogo do silêncio dele, mas renascendo nele, mais forte e mais bela do que antes. Jung disse que o objetivo final da individuação é se tornar quem você realmente é. O seu silêncio é o catalisador desse processo. É o casulo em que a lagarta vítima morre e a borboleta rainha nasce. Você percebe como seu caminhar muda, mais suave, mais confiante. Você ouve como a sua voz muda, mais profunda, mais aveludada. Você vê no espelho como seu olhar muda, claro, penetrante. Livre da velha ansiedade, você começa a valorizar a solidão, não como punição, mas como um recurso, um tempo sagrado de comunhão consigo mesma. E o medo do homem de te perder atinge o auge, porque agora ele teme não perder uma parceira conveniente, mas sim perder uma mulher dos sonhos, uma mulher que irradia dignidade, poder e liberdade. Uma mulher cuja própria presença o faz ser melhor, o desafia a crescer. Ele sente instintivamente que você evoluiu, e ele não. E o maior medo dele agora não é a sua raiva, mas a sua calma e gentil indiferença. O medo de que você simplesmente siga o seu caminho, deixando para trás com seus jogos ultrapassados. E o silêncio dele deixa de ser uma arma e passa a ser seu maior erro, um erro pelo qual ele estará disposto a pagar qualquer preço para desfazer, se ao menos você permitir que ele permaneça sob a luz do seu novo e deslumbrante brilho. Então, da próxima vez que ele se recolher naquele silêncio gelado, lembre-se, o seu poder não está nas suas palavras. O seu poder está no seu silêncio. Mas não em um silêncio vazio e ressentido, e sim em um silêncio pleno, sábio e transformador. O silêncio que não vai destruí-lo, mas vai quebrar a ilusão dele de que tem controle sobre você. O silêncio que não vai erguer um muro entre vocês, mas sim um templo dentro de você. E é nesse templo que ele vai querer entrar, não como um mestre, mas como um humilde peregrino, com medo de perder aquilo que se tornou seu tesouro sagrado.